Capítulo 61. Fogo na noite. Quando a noite caiu, Eragon lançou um encantamento para se esconder. Deu uma palmadinha no nariz de Saphira e partiu a pé para o acampamento dos Varden. Tenha cuidado, disse ela. Estando invisível, foi fácil passar sem ser visto pelos guerreiros de vigia ao redor da periferia do acampamento. Desde que não fizesse barulho, e desde que os homens não vissem as marcas de suas pegadas ou sua sombra, ele podia andar livremente por onde quisesse. Caminhou por entre as tendas de lã até que encontrou a de Horan e Caitriona. Bateu com os nós dos dedos na estaca central, e Horan enfiou a cabeça para fora. Onde você está? Cicero Warren. Entre logo. Liberando o fluxo de magia, Eragon se revelou. Horan se contraiu, então o agarrou pelo braço e o puxou para o interior escuro da tenda. Bem-vindo, Eragon, disse Caitriona, se levantando do minúsculo catre. Trina. É bom ver você de novo. Ela lhe deu um beijo rápido. Isto vai demorar? Perguntou Warren. Eragon sacudiu a cabeça. Não deve. Agachando-se, ele pensou por um momento, então começou a entoar um cântico baixinho na língua antiga. Primeiro, lançou encantamentos ao redor de Caitriona, para protegê-la contra qualquer pessoa que pudesse querer lhe fazer mal. Fez os encantamentos mais amplos do que originalmente havia planejado, numa tentativa de garantir que ela e a criança por nascer pudessem escapar das forças de Galbatorix se algo lhes acontecesse. Estas proteções salvaguardarão você de um bom número de ataques, disse a ela. Não sei dizer quantos exatamente, porque depende da força dos golpes ou dos encantamentos. Também lhe dei outra defesa. Se estiver em perigo, diga a palavra Fretia 2 vezes e desaparecerá de vista. Frethia, murmurou ela. Exatamente. Isso não a esconderá por completo. Os sons que você fizer ainda poderão ser ouvidos, e as marcas de suas passadas serão visíveis. Não importa o que acontecer, não entre na água ou sua posição ficará evidente de imediato. Os encantamentos sugarão energia de você, o que significa que se cansará mais depressa que de hábito, e não recomendaria que durma enquanto estiverem ativos. Você poderia não acordar. Para pôr fim ao encantamento, apenas diga Fretia Leta. Frethia Leta. Ótimo. Então Eragon voltou sua atenção para Horan. Passou mais tempo colocando as proteções no primo, pois era provável que Horan fosse enfrentar um número maior de ameaças, e dotou os encantamentos de mais energia do que achava que Horan teria aprovado, mas não se importou. Não podia suportar a ideia de derrotar Galbatorix apenas para descobrir que Horan morrera durante a batalha. Fiz algo diferente desta vez, começou a explicar depois, algo em que deveria ter pensado antes. Além das proteções habituais, eu lhe dei algumas que se alimentarão diretamente de sua força. Desde que esteja vivo, elas o protegerão do perigo. Mas, elas só se ativarão depois que as outras proteções tiverem se exaurido, e, se as exigências forem grandes demais, você cairá inconsciente e então morrerá. De modo que, ao tentar me salvar, elas poderão me matar? Perguntou Warren. Eragon assentiu. Não deixe ninguém derrubar um muro em cima de você e ficará bem. É um risco, mas vale a pena, creio, se impedir que um cavalo pisoteie, ou que um dardo de arremesso trespasse. Também lhe dei o mesmo encantamento de Caitriona. Tudo o que você tem de fazer é dizer Fretia 2 vezes e Fretia Leta para se tornar invisível e visível quando quiser. Ele deu de ombros. Pode ser útil durante a batalha. Horan deu uma risada maliciosa. Sarah. Apenas certifique-se de que os elfos não confundam você com um dos feiticeiros de Galbatorix. Quando Eragon se levantou, Caitriona o acompanhou. Ela o surpreendeu ao agarrar uma de suas mãos e pressioná-la contra o peito. Obrigada, Eragon, disse baixinho. Você é um bom homem. Ele corou, constrangido. Não foi nada. Cuide-se bem amanhã. Você significa muito para nós dois, e espero que esteja presente para desempenhar o papel do tio Coruja para nosso bebê. Ficarei muito decepcionada se você se deixar matar. Ele riu. Não se preocupe. Saphira não me deixará fazer nenhuma tolice. Ótimo. Ela o beijou em ambas as faces, então o soltou. Até a vista, Eragon. Até a vista, Caitriona. Horan o acompanhou até o lado de fora. Obrigado, disse Horan, gesticulando em direção à tenda. Fiquei feliz por poder ajudar. Eles se seguraram pelos antebraços e se abraçaram. Que a sorte o acompanhe, desejou Horan. Eragon respirou fundo emocionado. Que a sorte o acompanhe. Ele apertou a mão no antebraço de Horan, relutando em soltá-lo, pois sabia que poderiam nunca mais se encontrar. Se Saphira e eu não voltarmos, começou. Você cuidará para que sejamos enterrados em casa? Não gostaria que nossos ossos ficassem por aqui. Horan ergueu as sobrancelhas. Saphira seria difícil de carregar o caminho todo de volta. Os elfos ajudariam, tenho certeza. Então sim, prometo. Há algum lugar em especial de que você gostaria? A crista do Morro Pelado, disse Eragon, se referindo a um sopé próximo da fazenda deles. O Morro de Crista Pelada sempre tinha parecido um local excelente para construir um castelo, algo que eles tinham debatido longamente quando eram mais jovens. Rurana assentiu. E se eu não voltar, faremos o mesmo por você. Não era isso que eu ia pedir. Se eu não, você cuidará de Caitriona? É claro. Você sabe disso. Sei, mas tinha de ter certeza. Eles se entreolharam por mais um minuto. Estaremos esperando você para jantar amanhã, completou Horan, finalmente. Estarei lá. Horan voltou à tenda, deixando Eragon sozinho na noite. Ele olhou para as estrelas no alto e sentiu um toque de pesar, como se já tivesse perdido alguém próximo. Depois de alguns minutos, saiu andando silenciosamente pelas sombras, confiando na escuridão para escondê-lo. Procurou por todo o acampamento até encontrar a tenda que Horst e Elaine dividiam com a bebezinha, Esperança.
Os três ainda estavam acordados, pois o bebê chorava. Eragon! Exclamou Horst baixinho quando o cavaleiro mostrou sua presença. Entrei. Não vejo você desde Draslona. Como vai? Eragon passou a maior parte da hora seguinte conversando com eles. Não lhes contou sobre os Eldunari, mas lhes falou sobre a viagem a Vroengard, e quando a esperança finalmente adormeceu, se despediu deles e saiu de volta para a noite. Em seguida, foi procurar Geld, que encontrou lendo pergaminhos à luz de vela. Sua esposa, Helena, dormia. Quando Eragon bateu e enfiou o rosto dentro da tenda, o homem de feições magras e marcadas por cicatrizes largou os pergaminhos e saiu para se juntar a ele. Geld tinha muitas perguntas. Apesar de Eragon não poder responder a todas, tentou satisfazer sua curiosidade, e afinal achou que o amigo poderia adivinhar muito do que estava por acontecer. Depois, Geld pôs a mão no ombro de Eragon. Não invejo a tarefa que você tem diante de si. Bro ficaria orgulhoso de sua coragem. Espero que sim. Tenho certeza de que sim. Se eu não ouvir de novo, você deve saber. Escrevi um pequeno relato de suas experiências e dos acontecimentos que levaram a elas, principalmente minhas aventuras com Bro, que resultaram na recuperação do ovo de Safira. Eragon lhe lançou um olhar surpreso. É possível que eu não tenha a oportunidade de terminá-lo, mas pensei que seria um acréscimo útil à obra de Eslano do Mi Abril Virda. Eragon deu uma gargalhada. Creio que será muito apropriado. Contudo, se você e eu estivermos vivos depois de amanhã, existem algumas coisas que devo lhe contar que tornarão seu relato muito mais completo e interessante. Vou lhe cobrar isso. Eragon perambulou pelo acampamento por mais ou menos uma hora, detendo-se ao lado de fogueiras onde homens, anões e urgaus ainda estavam acordados. Ele falou brevemente com cada um dos guerreiros que encontrou, perguntou se estavam sendo bem tratados, lamentou os pés doloridos e as rações parcas, e por vezes trocou um ou dois gracejos. Esperava que, ao se mostrar entre eles, pudesse animar o espírito dos guerreiros e fortalecer-lhes o moral, e assim espalhar um sentimento de otimismo em todo o exército. Os urgaus, descobriu, eram os mais bem-humorados, pareciam encantados com a proximidade da hora da batalha e as oportunidades de glória que proporcionaria. Eragon também tinha outro objetivo, espalhar falsas informações. Sempre que alguém lhe perguntava sobre atacar Urubain, insinuava que ele e Safira estariam entre o batalhão que montaria cerco à seção noroeste do muro da cidade. Esperava que os espiões repetissem a mentira ao rei assim que os alarmes despertassem Galbatorix na manhã seguinte. Olhando para os rostos daqueles que o ouviam, Eragon não podia deixar de se perguntar quais eram servos de Galbatorix. A ideia o deixava desconfortável, e se descobriu procurando ouvir passadas às suas costas quando se encaminhava de uma fogueira para outra. Por fim, quando estava satisfeito de ter conversado com um número suficiente de guerreiros para garantir que a informação chegasse a Galbatorix, deixou para trás as fogueiras e se encaminhou para uma tenda que ficava ligeiramente separada das outras, junto da extremidade sul do acampamento. Ele bateu na estaca central, 1, 2, 3 vezes. Não houve resposta. Bateu de novo, dessa vez mais alto e por mais tempo. Um momento depois, ouviu um gemido sonolento e o farfalhar de cobertores sendo afastados. Esperou pacientemente até que uma mãozinha afastasse a aba da entrada e a criança bruxa, Elva, emergiu. Ela usava uma veste grande demais para seu tamanho. Sob a luz fraca de uma tocha a alguns metros, ele viu seu rostinho franzir. O que você quer, Eragon? Perguntou. Você não sabe? O franzir de seu senho se aprofundou. Não sei. Sei apenas que quer tanto algo a ponto de me acordar no meio da noite. E isso até um idiota poderia ver. O que é? Já durmo pouco, de modo que é melhor que seja importante. Ele falou sem interrupção por vários minutos, descrevendo seu plano. Sem você, não vai funcionar, completou. Você é o ponto sobre o qual tudo gira. Ela deu uma risada desagradável. O que ironia, o poderoso guerreiro contando com uma criança para matar aquele que ele não pode matar. Você vai ajudar? A garota baixou o olhar e esfregou o pé descalço no solo. Se ajudar, tudo isso, ele indicou o acampamento e a cidade além. Poderá acabar mais cedo e então você não terá de suportar tanta coisa. Eu ajudarei. Ela bateu o pé e olhou com raiva para ele. Não precisa me subornar. Eu ia ajudar de qualquer maneira. Não vou deixar Galbatorix destruir os Varden só porque não gosto de você. Você não é assim tão importante, Eragon. Além disso, fiz uma promessa a Nazuada e pretendo cumpri-la. Ela inclinou a cabeça. Há algo que você não está me contando. Algo que Team K Galbatorix via descobrir antes de atacarmos. Algo sobre. O som de correntes chocalhando a interrompeu. Por um momento, Eragon ficou confuso. Então se deu conta de que o som vinha da cidade. Ele pôs a mão na espada. Apronte-se, disse para Elva. Talvez tenhamos de partir imediatamente. Sem discutir, a garota se virou e desapareceu no interior da tenda. Lançando sua mente, Eragon fez contato com Safira. Você está ouvido? Sim. Se for preciso, encontraremos você junto da estrada. O chocalhar continuou por mais um breve tempo. Então houve um estrondo oco, seguido por silêncio. Eragon escutou o mais atentamente que pôde, mas não ouviu mais nada. Estava a ponto de lançar um encantamento para aumentar a sensibilidade de seus ouvidos quando houve uma pancada surda, acompanhada por uma série de estalos altos. Então outra. E outra. Um arrepio de horror percorreu a coluna de Eragon. Era o som inconfundível de um dragão andando sobre pedra. E devia ser enorme, para que seus passos fossem ouvidos a 1,5 km de distância. Suican, pensou, e suas entranhas se contraíram de pavor. Por todo o acampamento tropas de alarme soavam, e homens, anões e urgaus acendiam tochas à medida que o exército despertava apressado.
Eragon lançou um olhar de esguelha para Elva quando ela saiu com pressa da tenda, seguida por Greta, a velha que cuidava dela. A garota tinha vestido uma túnica curta vermelha sobre a qual usava uma cota de malha de seu tamanho exato. Os passos em Urubain tinham cessado. A forma imensa do dragão encobria a maioria das lanternas e luzes de vigia na cidade. De que tamanho ele é? Eragon perguntou a si mesmo, disse Alantaro. Maior que Glaedr, isso era certo. Tão grande quanto Belgabad? Eragon não sabia. Ainda não. O dragão saltou para fora da cidade e abriu suas asas maciças. O movimento soou como o enfunar de uma centena de velas negras sob o vento. Quando ele as bateu, o ar tremeu como o estrondo de um trovão. Por todo o campo os cães uivaram e os galos cantaram. Sem pensar, o cavaleiro agachou-se, sentindo-se um camundongo que se esconde de uma águia. Elva puxou a bainha de sua túnica. Devemos ir, insistiu ela. Espir, sussurrou Ili. Ainda não. Grandes extensões de estrelas desapareceram quando Suican circulou pelo céu, subindo cada vez mais alto. Eragon tentou calcular o tamanho do dragão pela silhueta de sua forma, mas a noite estava escura demais e a distância muito grande para determinar. Quaisquer que fossem as proporções exatas de Suican, ele era assustadoramente grande. Com apenas um século de idade, deveria ser menor do que era, mas Galbatorix parecia ter acelerado seu crescimento, do mesmo modo que fizera com Thor. Ao observar a sombra pairar acima, Eragon esperou com todas as suas forças que Galbatorix não estivesse com o dragão ou, se estivesse, que não se desse o trabalho de examinar as mentes das pessoas abaixo. Se ele o fizesse, descobriria. Aldunari, exclamou Elva. É isso que você está escondendo. Atrás dela a cuidadora da garota franziu o senho sem compreender e começou a fazer uma pergunta. Calada. Rose knew Eragon. Colocou a mão em coxa sobre a boca de Elva, silenciando-a. Não aqui, não agora, advertiu. Ela assentiu, e ele tirou a mão. Naquele exato momento, uma barra de fogo larga como o rio Anora se arqueou no céu. Suican balançou a cabeça para trás e para frente, cuspindo a torrente de chamas ofuscantes acima do acampamento e os campos circundantes, e a noite se encheu com o estrondo de uma cachoeira despencando. O calor fez arder o rosto de Eragon, virado para cima. Então as chamas evaporaram, como névoa ao sol, deixando para trás uma imagem pulsante e um cheiro de fumaça sulfurosa. O imenso dragão se virou e bateu asas de novo, sacudido o ar, antes que sua forma negra indistinta flutuasse de volta para baixo em direção à cidade e pousasse entre os prédios. Passadas se seguiram, então o bater de correntes, e finalmente o estrépito de um portão sendo fechado com uma batida. Eragon soltou a respiração e engoliu, apesar da garganta seca. Seu coração batia tão desabalado que chegava a doer. Nós temos de lutar, contra aquilo, pensou, e todos os seus temores retornaram. Por que ele não atacou? Perguntou Elva, numa voz pequenina, assustada. Queria nos assustar. Eragon franziu o senho. Ou nos distrair. Ele vasculhou as mentes dos Varden até que encontrou Jormundur, então deu instruções ao guerreiro para checar se todas as sentinelas estavam em seus postos e para redobrar o alerta pelo restante da noite. Para Elva, disse, você conseguiu sentir alguma coisa de Suican? A garota estremeceu. Dor. Uma grande dor. E raiva também. Se ele pudesse, mataria toda criatura que encontrasse e queimaria todas as plantas, até que não restasse mais nenhuma. Ele é completamente louco. Não há maneira de alcançá-lo? Nenhuma. A coisa mais gentil a fazer seria libertá-lo do sofrimento. O conhecimento daquilo deixou Eragon triste. Ele sempre tivera a esperança de que pudessem salvar Suican de Galbatorix. É melhor irmos, concluiu, abalado. Você está pronta? Elva explicou à velha que estava saindo, o que desagradou a mulher, mas suas preocupações foram neutralizadas com algumas palavras rápidas. O poder da garota de ver o coração dos outros nunca deixava de espantar Eragon, e de incomodá-lo também. Depois que Greta deu seu consentimento, Eragon escondeu a si mesmo e a Elva com magia e eles saíram juntos para a colina onde Saphira esperava. Capítulo 62. Por cima do muro e dentro do estômago. Você tem de fazer isso? Perguntou Elva. Eragon parou de checar as tiras da cela de Saphira e olhou para onde a garota estava sentada de pernas cruzadas na grama, brincando com os elos da cota de malha. O quê? Perguntou. Ela bateu no lábio com uma unha pequenina e pontuda. Você fica mordendo a boca por dentro. Tira a concentração. Depois de um momento de reflexão, ela acrescentou. E é nojento. Com alguma surpresa, ele se deu conta de que tinha mordido a superfície interna da face direita até estar coberta de feridas e sangrando. Desculpe, disse, e curou a si mesmo com um encantamento rápido. Eragon tinha passado a parte mais profunda da noite meditando, pensando não no que estava por vir nem no que havia sido, mas apenas no que era. O toque do ar fresco contra a pele, sentir o solo debaixo dele, o fluxo regular de sua respiração e o bater lento do coração marcando os momentos de sua vida. Agora, contudo, a estrela da manhã, Aiedail, tinha subido ao leste, anunciando a chegada da primeira luz do dia, e chegará a hora de se prepararem para a batalha. Ele havia inspecionado todos os centímetros de seu equipamento, ajustado os arreios da cela até estarem perfeitamente confortáveis para Saphira, esvaziado os alforjes de tudo, exceto o cofre que continha o Eldunari de Glaedr e um cobertor para protegê-lo, e afivelado e reafivelado o cinto de sua espada pelo menos 5 vezes. Ele acabou de examinar a cela e saltou de cima de Saphira. Levante-se, disse.
Elva lhe lançou um olhar aborrecido, mas fez o que ele pedia, limpando pedaços de grama do lado da túnica. Movendo-se rapidamente, ele passou as mãos sobre os ombros magros dela e puxou a ponta da jaqueta de cota de malha para se assegurar de que estivesse vestindo corretamente. Quem fez isto para você? Um par de charmosos irmãos anões Umar e Umar. Surgiram covinhas no rosto dela quando ela sorriu para ele. Eles não achavam que eu fosse precisar, mas fui muito persuasiva. Tenho certeza de que foi, disse Safira para Eragon. Ele conteve um sorriso. A garota tinha passado uma boa parte da noite conversando com os dragões, seduzidos como só ela era capaz. Contudo, Eragon sabia que eles também a temiam, mesmo os mais velhos, como Valdra, pois não tinham nenhuma defesa contra o poder de Elva. Ninguém tinha. E Umar lhe deram uma lâmina com que lutar? Perguntou ele. Elva franziu a testa. Para que eu ia querer isso? Ele a encarou por um momento, então pegou sua velha faca de caçada, que usava para comer, e a fez amarrá-la ao redor da cintura com uma tira de couro. Só por via das dúvidas, disse, quando ela protestou. Agora suba. Obedientemente, ela subiu nas costas dele e cerrou os braços ao redor de seu pescoço. Ele a carregara para a colina assim, algo que havia sido desconfortável para ambos, mas ela não conseguia acompanhá-lo a pé. Ele subiu com cuidado pelo flanco de Safira até o pico de seus ombros. Agarrando-se a um dos espinhos que se projetavam de seu pescoço, torceu o corpo de modo que Elva pudesse subir na sela. Depois que sentiu o peso da garota sair de cima dele, Eragon pulou de volta para o chão. Jogou seu escudo para ela, e se atirou para a frente de braços estendidos quando aquilo quase a arrancou de cima de Safira. Conseguiu segurar? Perguntou. Consegui, respondeu ela, puxando o escudo para o colo. Ela fez um aceno para que ele se afastasse. Vá, vá. Segurando o punho de Brisigr para impedir a espada de bater entre as pernas, Eragon correu para o cume da colina e se ajoelhou sobre um joelho, se mantendo o mais baixo que podia. Atrás dele, Safira se arrastou, subindo parte da encosta, depois se agachou contra o solo e serpeou a cabeça em meio à relva até estar ao lado da dele e poder ver o que ele via. Uma grossa coluna de humanos, anões, elfos, urgaus e meninos gatos saía do acampamento dos Varden. Sob a luz opaca e cinzenta do princípio do amanhecer, as figuras eram difíceis de distinguir, especialmente porque não levavam luzes. A coluna marchou pelos campos inclinados em direção a Urubain, e quando os guerreiros estavam a cerca de 1,5 km da cidade, dividiram-se em 3 fileiras. Uma se posicionou diante do portão da frente, outra se virou para a parte sudoeste do muro e outra ainda foi para a parte noroeste. Eragon havia sugerido aos guerreiros que ele e Safira acompanhariam o último grupo. Os guerreiros haviam irolado trapos ao redor dos pés e armas, e baixado suas vozes para sussurros. Mesmo assim, Eragon ainda ouvia o zurrar ocasional de um burro ou o relixar de um cavalo, e um bom número de cachorros latia para a procissão. Os soldados nos muros logo perceberiam a atividade, muito provavelmente quando começassem a mover as catapultas, balistas e torres de sítio que os Varden já haviam montado e posicionado nos campos diante da cidade. Eragon ficará impressionado que homens, anões e urgaus ainda estivessem dispostos a combater mesmo depois de ver Suica. Eles devem ter uma fé enorme em nós, disse para Safira. A responsabilidade pesava sobre ele, e tinha dolorosa consciência de que, se falhassem, poucos guerreiros sobreviveriam. Sim, mas se Suican sair voando de novo, eles vão se dispersar como camundongos assustados. Então é melhor não permitirmos que isso aconteça. Uma tropa soou em Urubain, e depois outra e mais outra, e as luzes começaram a aparecer em toda a cidade à medida que lanternas e tochas eram acesas. Aqui vamos nós, murmurou Eragon e o pulso se acelerando. Agora que o alarme havia soado, os Varden abandonaram as tentativas de manter seus movimentos em segredo. Ao leste, um grupo de elfos a cavalo partiu a galope em direção à colina situada atrás da cidade, planejando subir cavalgando a encosta e atacar o muro ao longo da imensa aba que se estendia sobre Urubain. No centro do acampamento quase vazio dos Varden, Eragon viu o que parecia ser a forma reluzente de Safira. Na imagem projetada sentava-se uma figura solitária, que ele sabia ter uma cópia perfeita de suas feições, empunhando uma espada e um escudo. A duplicata de Safira levantou a cabeça e abriu as asas, então levantou o voo e deu um rugido impressionante. Eles fazem isso muito bem, não acha? Perguntou a Safira. Os elfos sabem como um dragão deve ser e se comportar, ao contrário de alguns humanos. A Safira falsa aterrissou junto do grupo de guerreiros mais ao norte, embora Eragon reparasse que os elfos estavam tomando cuidado de mantê-la a alguma distância dos homens e anões, de modo que eles não tocassem nela e descobrissem que era tão sem substância quanto um arco-íris. O céu clareava. Os Varden e seus aliados se reuniam em formações bem ordenadas diante das 3 locações fora dos muros. Dentro da cidade, os soldados de Galbatorix continuavam a se preparar para o assalto, mas ficou óbvio ao vê-los correr pelos parapeitos que estavam em pânico e desorganizados. Entretanto, Eragon sabia que a confusão deles não duraria muito. Agora, pensou. Agora. Não espere mais. Ele varreu com o olhar os edifícios, em busca do menor sinal de vermelho, mas não encontrou nenhum. Onde está você, Raios? Mostra-se. Mais 3 tropas soaram, desta vez dos Varden. Um grande coro de gritos e urros se elevou do exército e então as máquinas de guerra lançaram seus projéteis contra a cidade. Arqueiros dispararam seus arcos e as fileiras de guerreiros se romperam e avançaram para atacar o muro aparentemente impenetrável. As pedras, lanças e flechas pareceram se mover devagar à medida que descreviam arcos acima do solo que separava o exército da cidade. Nenhum dos mísseis acertou o muro externo. Seria inútil tentar derrubá-lo, de modo que os engenheiros tinham mirado acima e além dele.
Algumas das pedras se espatifaram ao acertar o interior de Urubain, lançando cacos afiados como adagas em todas as direções. Outras abriam buracos em edifícios e quicavam nas ruas como bolas de gude gigantes. Eragon imaginou como seria horrível acordar em meio a tamanha confusão, sob uma chuva de grandes pedaços de pedra. Então, outra parte do exército chamou sua atenção. A Safira Falsa levantou voo sobre os guerreiros que corriam. Com 3 batidas de asas, ela se elevou acima do muro e banhou os parapeitos com uma língua de chamas que, ao olhar de Eragon, pareceu mais luminosa que o normal. O fogo, ele sabia, era real, criado pelos elfos posicionados na parte norte do muro, que sustentavam a ilusão. A aparição de Safira voou em círculo para lá e para cá sobre o mesmo trecho de muro, liberando de soldados. Depois, um bando de 20 e poucos elfos voou do solo fora da cidade para o topo de uma das torres do muro, de modo a poderem se manter de olho no dragão falso que avançava para Urubain. Se Murtag e Thor não se mostrarem logo, eles vão começar a se perguntar por que não estamos atacando as outras partes do muro, disse ele a Safira. Pensarão que estamos defendendo os guerreiros tentando romper esta seção, respondeu ela. Dê mais algum tempo. Em outras áreas ao longo da muralha, soldados disparavam flechas e lanças contra o exército abaixo, derrubando dúzias dos Varden. As mortes eram inevitáveis, mas mesmo assim Eragon as lamentava, pois os ataques dos guerreiros eram apenas uma distração. Eles tinham muito pouca chance de realmente vencer as defesas da cidade. Ao mesmo tempo, as torres de sítio se aproximavam, e saraivadas de flechas saltavam entre os níveis mais altos e os homens nos parapeitos. Do alto, uma fita de piche ardente caiu por cima da plataforma e desapareceu entre os edifícios abaixo. Eragon olhou para cima e percebeu clarões de luz no alto do muro que guardava a borda do precipício. Avistou 4 corpos despencarem. Pareciam bonecos sem enchimento quando se precipitaram em direção ao solo. A visão satisfez Eragon, pois significava que os elfos tinham tomado a muralha superior. A sombra de Safira fez um 8 sobre a cidade, incendiando vários edifícios, e uma saraivada de flechas foi disparada pelos arqueiros estacionados num teto próximo. A aparição se desviou para evitar as flechas, aparentemente por acidente, se chocou contra uma das grandes 6 torres verdes élficas que se erguiam em Urubain. A colisão pareceu perfeitamente real. Eragon se contraiu diante da cena, vendo a asa esquerda do dragão se quebrar contra a torre, os ossos se partindo como lâminas de relva seca. A imitação de Safira rugiu e se debateu, caindo em espiral para as ruas. Os edifícios a esconderam depois disso, mas os rugidos continuaram audíveis por quilômetros ao redor, e a chama que ela parecia exalar pintou as paredes das casas e iluminou a parte inferior da prateleira de pedra que se estendia sobre a cidade. Eu nunca teria sido tão desastrada, resmungou Safira. Eu sei. 1 minuto se passou. A tensão no íntimo de Eragon aumentou para um nível quase insuportável. Onde estão eles? Rosnou, cerrando o punho. A cada segundo que se passava, tornava-se cada vez mais provável que os soldados descobrissem que o dragão que pensavam ter derrubado na verdade não existia. Safira foi a primeira a vê-los. Lá, disse ela, mostrando-os com a mente. Como uma lâmina de rubi despencando das alturas, Thor se arremessou para fora de uma abertura escondida na projeção de rocha. Ele caiu em linha reta por várias centenas de metros, então abriu as asas apenas o suficiente para frear a queda para uma velocidade segura antes de pousar em um quadrado próximo de onde a falsa Safira e o falso Eragon tinham caído. Eragon pensou ter avistado Murtag no dragão vermelho, mas a distância era grande demais para ter certeza. Eles teriam de esperar que fosse Murtag, porque se fosse Galbatorix o plano deles quase que com certeza estaria condenado ao fracasso. Devem existir túneis na pedra, disse ele a Safira. Mais fogo de dragão irrompeu entre os edifícios. A aparição de Safira saltou acima dos telhados, como um pássaro com a asa ferida, voou uma curta distância antes de mergulhar de novo para o solo. Torna-se riu. Eragon não esperou para ver mais. Ele virou-se, correu de volta para Safira e se atirou na cela atrás de Elva. Levou apenas alguns segundos para enfiar as pernas nas tiras e apertar 2 de cada lado. Ele deixou o restante dela solta, pois apenas o retardariam mais adiante. A tira superior também segurava as pernas da menina. Entoando as palavras rapidamente, Eragon lançou um encantamento para esconder os 3. À medida que a magia fez efeito, ele experimentou a sensação habitual de desorientação enquanto seu corpo desaparecia. Parecia-lhe que estava pendurado alguns metros acima da escuridão, um padrão em forma de dragão pressionado sobre as plantas na colina. No momento em que acabou o encantamento, Safira se lançou para a frente. Ela saltou da crista da colina e bateu com força as asas, lutando para ganhar altura. Não é muito confortável, sabe? Disse Elva quando Eragon pegou seu escudo com ela. Não, nem sempre. Respondeu ele, levantando a voz para se fazer ouvir acima do vento. No fundo da mente, podia sentir Glaedr, o Marotia e os outros Eldunari observando Safira mergulhar em direção ao acampamento dos Varden. Agora teremos nossa vingança, disse Glaedr. Eragon se inclinou sobre Elva. Safira ganhava velocidade. Reunidos no centro do acampamento, ele viu Blodar e seus 10 elfos feiticeiros, bem como Arya, que empunhava a Daltadart. Cada um deles tinha um pedaço de corda de 9 metros amarrada ao redor do peito, debaixo dos braços. Na outra ponta, todas as cordas estavam amarradas a uma tora de madeira da grossura da coxa de Eragon e a um urgal adulto com toda a sua envergadura. Quando Safira mergulhou em direção ao acampamento, Eragon sinalizou para eles com sua mente e 2 dos elfos atiraram a tora no ar. O dragão a segurou com as garras, os elfos saltaram e, um momento depois, quando Safira sentiu um tranco o cavaleiro perdeu altura, levantando o peso deles. Eragon viu o conjunto desaparecer de vista à medida que os elfos lançavam um encantamento de invisibilidade igual ao que ele tinha feito.
Batendo as asas furiosamente, Saphira subiu 300 metros, alto o suficiente para que ela e os elfos abaixo pudessem sobrevoar com facilidade os muros e edifícios da cidade. À esquerda deles, Eragon avistou primeiro Thor correndo atrás da falsa Saphira na parte norte da cidade. Os elfos que controlavam a aparição estavam tentando manter Thor e Murtagh tão ocupados fisicamente que nenhum deles teria a oportunidade de atacar com suas mentes. Caso o fizessem, ou caso alcançassem a aparição, rapidamente se dariam conta de que tinham sido ludibriados. Apenas mais alguns minutos, pensou Eragon. Saphira voou acima dos campos, das catapultas com seus operadores devotados, das fileiras de arqueiros com arcos apoiados no solo à sua frente, acima de uma torre de sítio, e acima dos guerreiros a pé. Homens, anões e urgaus se escondiam debaixo dos escudos correndo com escadas para a muralha. Entre eles, elfos, altos e magros, com seus elmos coloridos e suas lanças de lâmina longa e espadas de lâminas estreitas. Saphira se elevou acima do muro. Eragon sentiu uma estranha pontada quando ela reapareceu abaixo dele e se viu olhando para a parte de trás da cabeça de Elva. Presumia que Arya e os outros elfos pendurados a eles também tivessem se tornado visíveis. Eragon engoliu uma praga e encerrou o encantamento que os escondia. As defesas de Galbatorix, ao que parecia, não permitiriam que eles entrassem na cidade sem ser vistos. Saphira apressou seu voo em direção ao portão maciço da cidadela. Abaixo, Eragon ouviu gritos de medo e espanto, mas não lhes deu atenção. Murtagh e Thor eram suas preocupações, não os soldados. Encolhendo as asas, Saphira mergulhou em direção ao portão. Por um momento pareceu que se chocaria contra ele, mas ela virou e empinou para cima, batendo as asas para trás para se refrear. Quando ela havia quase parado, permitiu a si mesma flutuar para baixo até que os elfos estivessem seguros no solo. Depois que cortaram as cordas e se soltaram, saindo do caminho, Saphira pousou no pátio diante do portão, sacudindo Eragon e Elva com a força do impacto. Eragon puxu as 5 los das tiras que os prendia Macila. Então ajudou a garota a descer das costas do dragão e eles seguiram depressa atrás dos elfos em direção ao portão. A entrada da cidadela contava com 2 gigantescas portas negras a um ponto muito alto. Pareciam ser feitas de ferro sólido e eram cravejadas de centenas, se não milhares, de rebites de pontas afiadas, cada um do tamanho da cabeça de Eragon. A visão era desalentadora. Eragon não podia imaginar uma entrada menos convidativa. De lança na mão, Arya correu para um portão de serviço embutido na porta da esquerda. O portão só era visível como uma costura fina e escura que delineava um retângulo largo o suficiente apenas para dar passagem a um homem. Dentro do retângulo, havia uma tira de metal com talvez 3 dedos de largura e um comprimento 3 vezes maior, que era ligeiramente mais clara que o restante. À medida que Arya se aproximava da porta, a tira mergulhava para dentro 1 centímetro, depois deslizou para o lado com um render enferrujado. Um par de olhos de coruja espiou do interior escuro. Quem é você? Perguntou uma voz altiva. Diga o que quer ou vá. Sem hesitação, Arya espetou a Dalta Dart pela fenda aberta. Um gorgolejo emanou do interior. Eragon ouviu o som de um corpo caindo no chão. Arya puxou a lança de volta e sacudiu o sangue e fragmentos de carne da lâmina farpada. Então agarrou o cabo da arma com as 2 mãos, posicionou a ponta na costura da porta embutida e disse, Verma. Eragon apertou os olhos e virou para o lado quando uma feroz chama azul apareceu entre a lança e o portão. Mesmo a vários metros de distância, podia sentir o calor. Com o rosto contorcido pelo esforço, Arya pressionou a lâmina da lança contra a porta, cortando lentamente o ferro. Faíscas e gotas de metal fundido jorravam por baixo da lâmina e se espalhavam pelo solo pavimentado como gordura numa panela quente, fazendo Eragon e os outros recuarem. Enquanto ela trabalhava, Eragon lançou um olhar na direção de Thor e da falsa Saphira. Não podia vê-los, mas podia ouvir os rugidos e o estrépito de alvenaria se espatifando. Elva se apoiou contra ele, e Eragon baixou o olhar e viu que ela estava tremendo e suando, como se tivesse febre. Ele se ajoelhou ao lado dela. Quer que eu carregue você? Ela sacudiu a cabeça. Ficarei melhor depois que entrarmos e nos afastarmos daquilo. Ela gesticulou na direção da batalha. Nas orlas do pátio, o cavaleiro avistou uma aglomeração de pessoas, que não pareciam soldados, de pé nos espaços entre as casas grandiosas, observando o que eles estavam fazendo. Trate de pô-los para correr, por favor, pediu a Saphira. Ela virou a cabeça e deu um rugido baixo, e os curiosos saíram correndo. Quando a fonte de faíscas e metal incandescente cessou, Arya começou a chutar a porta até que, no terceiro chute, ela caiu para dentro e aterrissou sobre o corpo do vigia do portão. Um segundo depois, o cheiro de lã e carne queimando se elevou. Ainda segurando a Dalta Dart, Arya ultrapassou o portal escuro. Eragon prendeu a respiração. Quaisquer que fossem as defesas que Galbatorix tivesse posto na cidadela, a Dalta Dart deveria permitir que Arya passasse por elas ilesa, do mesmo modo que lhe permitirá cortar a porta secundária. Mas sempre havia uma chance de que o rei tivesse lançado um encantamento que a Dalta Dart não conseguisse neutralizar. Para seu alívio, nada aconteceu quando Arya entrou na cidadela. Um grupo de 20 soldados correu para ela, de piques em punho. Eragon desembaiou Brisingr e correu para lá, mas não ousou atravessar o portal para se juntar à elfa. Manejando a lança com a mesma proficiência com que empunhava a espada, Arya lutou contra os homens, despachando-os com uma rapidez impressionante. Por que você não lhe deu o aviso? Exclamou Eragon, sem tirar os olhos do combate. Elva se juntou a ele ao lado do buraco no portão. Porque eles não vão feri-la. As palavras dela se demonstraram proféticas. Nenhum dos soldados conseguiu acertar um golpe.
Os 2 últimos homens tentaram fugir, mas Arya saltou atrás deles e os matou antes que tivessem percorrido mais que 10 metros do imenso saguão de entrada, que era ainda maior que os 4 corredores principais de Trojen. Quando todos os soldados estavam mortos, Arya puxou os corpos para o lado de modo a desobstruir o caminho pela porta secundária. A seguir, andou pelo saguão cerca de 12 metros, colocou a Daltadarte no chão e empurrou-a para Eragon. Quando sua mão largou a lança, Arya se retesou como se esperando um golpe, mas permaneceu incólume a quaisquer magias em ação na área. Você sente alguma coisa? Perguntou Eragon. A voz dele ecoou no interior do saguão. Ela sacudiu a cabeça. Desde que não toquemos no portão, ficaremos bem. O cavaleiro entregou a lança a Blodar, que entrou pela porta secundária. Juntos, Arya e o elfo de pele de lobo entraram nas salas de ambos os lados do portão e moveram os mecanismos ocultos para abri-lo, uma tarefa que teria estado além das forças do mesmo número de humanos. O clangor das correntes encheu o ar quando as gigantescas portas de ferro lentamente giraram para fora. Assim que a abertura ficou larga o suficiente para acomodar Saphira, Eragon gritou: "Parem!" E as portas pararam. Blodar emergiu do aposento da direita, mantendo uma distância segura da porta, empurrou a Daltadarte para outro dos elfos. Dessa maneira, eles entraram na cidadela, um por um. Quando só restavam Eragon, Elva e Saphira do lado de fora, um terrível rugido soou na parte norte da cidade. Por um momento, toda Urubain ficou em silêncio. Eles descobriram o engodo, exclamou o elfo Utari, empurrando a lança para Eragon. "Depressa, Argentlam. Agora você", disse Eragon, passando a Daltadarte para Elva. Segurando-a nas dobras dos braços, ela correu para ir se juntar aos elfos, então empurrou a lança de volta para Eragon, que a agarrou e atravessou correndo o portal. Virando-se, ele ficou alarmado ao ver Thor se elevar acima dos edifícios na extremidade da cidade. Eragon caiu sobre um joelho, colocou a Daltadarte no chão e a empurrou para Saphira. "Depressa!" gritou ele. Desajeitada, Saphira perdeu alguns segundos com a lança, lutando para pegá-la entre as mandíbulas. Afinal ela pegou entre os dentes e saltou para o gigantesco corredor, espalhando os corpos dos soldados. Ao longe, Thor urrou, bateu asas com fúria e correu para a cidadela. Em uníssono, Arya e Blodar lançaram um encantamento. Ouviu-se som ensurdecedor dentro dos muros de pedra e as portas de ferro giraram, fechando-se muito mais depressa do que tinham aberto. Elas se fecharam com o estrondo que Eragon sentiu nos pés, e uma barra de metal, com 90 centímetros de espessura e 1,80 m de comprimento, deslizou de cada parede, entrando nos travessões de encaixe dentro das portas e prendendo-as no lugar. "Isto deve detê-los por algum tempo", disse Arya. "Não por muito", avisou Eragon, olhando para a porta secundária. Viraram-se para ver o que havia por ali. O saguão de entrada se estendia pelo que Eragon calculava ser perto de 250 metros, e os levaria para as profundezas da colina atrás de Urubain. Na extremidade mais distante havia outro par de portas, tão grandes quanto as primeiras, mas cobertas de ouro lavrado que reluzia lindamente à luz de lanternas sem chama montadas em intervalos regulares ao longo das paredes. Dúzias de corredores menores se abriam para ambos os lados, mas nenhum era grande o suficiente para Suica, embora Saphira pudesse entrar em vários. Bandeiras vermelhas bordadas com o desenho da chama retorcida que Galbatorix usava como símbolo pendiam das paredes a cada 3 metros. Exceto por isso, o saguão estava vazio. O tamanho gigantesco do corredor já era intimidador, e o fato de estar vazio deixou Eragon ainda mais nervoso. Ele presumia que a sala do trono ficasse do outro lado das portas lavradas a ouro, mas não imaginou que fosse tão fácil alcançá-la quanto parecia. Se Galbatorix era metade tão astuto quanto tinha a reputação de ser, teria enchido o corredor com dezenas, se não centenas de armadilhas. Eragon achou estranho que o rei ainda não os tivesse atacado. Ele não sentia o toque de nenhuma mente senão as de Saphira e seus companheiros, mas permanecia agudamente consciente de como estavam próximos do rei. A cidadela inteira parecia vigiá-los. "Ele deve saber que estamos aqui", disse. "Todos nós. Então é melhor andarmos depressa", disse Arya. "Alatairu adofdert de boca de Saphira." A arma estava coberta de saliva. "Turra", disse Arya, e a saliva caiu ao chão. Atrás deles, do lado de fora do portão de ferro, houve um estrondo alto quando Thor pousou no pátio. Ele deu um urro de frustração, então algo pesado bateu no portão e as paredes ressoaram com o ruído. Arya correu para a frente do grupo, e Elva se juntou a ela. A garota de cabelo escuro pôs a mão no cabo da lança, de modo que ela também fosse protegida por seus poderes, e as duas avançaram liderando o caminho pelo longo corredor, ao passo que eles enveredavam cada vez mais fundo no covil de Galbatorix. Capítulo 63. A tempestade irrompe. "Está na hora, senhor." Horan abriu os olhos e balançou a cabeça para o garoto, que só podia entrever dentro da tenda, portando uma lanterna. "O garoto se afasta depressa e Warren se inclina e beija Katrina na face." Ela retribuiu o beijo. Nenhum dos dois tinha dormido. Juntos, eles se levantaram e se vestiram. Ela acabou antes, pois ele demorava mais para vestir a armadura e se armar. Enquanto ele enfiava as luvas, Katrina lhe passou uma fatia de pão, um pedaço de queijo e uma xícara de chá morno. Ele ignorou o pão, deu uma dentada no queijo e engoliu a xícara inteira de uma vez. Eles se abraçaram por um momento. "Se for menina, dê o nome de alguma coisa feroz." "É se for menino, também." "Menino ou menina, é preciso ser forte para sobreviver neste mundo." "Fairy isso. Prometo." Eles se soltaram, e ela olhou bem nos olhos. "Até, meu marido."
Ele assentiu, deu meia volta e saiu antes que pudesse perder a compostura. Os homens sob seu comando estavam reunidos junto à entrada norte do acampamento quando Horan se uniu a eles. A única luz que tinham era a luminosidade fraca do e das taxas enteradas ao longo da barcada externa. Sob aquela iluminação fraca e bruxuleante, as figuras dos guerreiros pareciam um bando de animais inquietos, ameaçadores e estranhos. Entre as fileiras havia um grande número de urgaus, inclusive alguns cu. Seu batalhão tinha uma parcela maior daquelas criaturas do que a maioria, uma vez que Nazuada achará que eles tinham mais probabilidade de seguir as ordens dele do que de qualquer outro. Os urgaus carregavam as longas e pesadas escadas de sítio que seriam usadas para subir os muros da cidade. Também entre os homens havia dezenas de elfos. A maioria dos de sua raça estaria lutando sozinha, mas a rainha Slanzadia havia concedido permissão para que alguns servissem no exército dos Varden como proteção contra ataques dos feiticeiros de Galbatorix. Horan deu as boas-vindas aos elfos e dedicou algum tempo a perguntar o nome de cada um deles. Eles responderam muito educadamente, mas ele teve a sensação de que não o tinham em alta conta. Isso não importava. Ele também não gostava muito deles. Havia algo nos elfos de que desconfiava. Eram reservados demais, bem treinados demais, e, sobretudo, diferentes demais. Os anões e urgaus, pelo menos, ele compreendia. Mas não os elfos. Não sabia o que estavam pensando, e isso o incomodava. Saudações, martelo forte. Disse Nargarvovog em um sussurro que podia ser ouvido a 30 passos. Hoje conquistaremos muita glória para nossas tribos. Sim, hoje conquistaremos muita glória para nossas tribos, concordou Hora, seguindo adiante. Os homens estavam nervosos, alguns dos mais jovens pareciam a ponto de vomitar, e outros vomitaram, o que era natural. Mas mesmo os homens mais velhos pareciam tensos, irritadiços, falantes demais ou calados demais. A causa era óbvia. Shurken. Horan pouco podia fazer para ajudá-los, exceto esconder seus próprios temores e esperar que os homens não perdessem totalmente a coragem. A ansiedade que pressionava a todos, inclusive ele, era horrível. Eles haviam se sacrificado muito para chegar àquele ponto, e não eram apenas suas vidas que estavam em risco na batalha por vir. Era a segurança de suas famílias e descendentes, bem como o futuro da própria terra. Todas as batalhas anteriores tinham sido igualmente difíceis, mas aquela era a batalha final. Era o fim. De uma maneira ou de outra, não haveria mais batalhas com o Império depois daquele dia. Aquela ideia não parecia real. Nunca mais eles teriam outra chance de matar Galbatorix. Enfrentar o rei tinha parecido muito bom nas conversas noite adentro, mas agora que o momento chegará a perspectiva era aterradora. Horan procurou Horst e os outros aldeões de Carvajal, e eles formaram um grupo cerrado no batalhão. Birgi estava entre os homens, empunhando um machado que parecia ter acabado de ser afiado. Ele a cumprimentou levantando o escudo, como faria com uma caneca de cerveja. Ela retribuiu o gesto, e Martelo Forte se permitiu um sorriso sombrio. Os guerreiros cobriram as botas e os pés com trapos para não fazer barulho, então ficaram esperando a ordem de avançar. Logo veio a ordem e eles marcharam para fora do acampamento, se esforçando ao máximo para impedir os braços e armaduras de fazerem barulho. Horan conduziu os guerreiros pelos campos à sua posição diante do portão da frente de Urubai, onde se juntaram a 2 outros batalhões, um liderado por seu antigo comandante Martlan Barba Ruiva e outro comandado por Jormundur. O alarme soou na cidade pouco depois, de modo que eles arrancaram os trapos das armas e dos pés e se prepararam para atacar. Alguns minutos depois, as tropas dos Varden soaram o avanço e eles partiram correndo pela terra escura em direção à imensidão do muro da cidade. Horan ocupou sua posição na vanguarda do assalto. Era a maneira mais rápida de ser morto, mas os homens precisavam vê-lo enfrentando os mesmos perigos que enfrentavam. Aquilo lhes daria coragem, ele esperava, e podia impedi-los de romper as fileiras ao primeiro sinal de oposição séria. Não importava o que acontecesse, Urubai não seria fácil de tomar. Disso ele tinha certeza. Eles passaram correndo por uma das torres de sítio, cujas rodas tinham mais de 6 metros de altura e rangiam como um par de dobradiças enferrujadas, e então entraram em terreno aberto. Flechas e lanças choveram sobre eles, atiradas pelos soldados nos parapeitos acima. Os elfos gritaram em sua estranha língua, e, sob a luz fraca da alvorada, Horan viu muitas das flechas e lanças se desviarem e se enterrarem na terra sem ferir ninguém. Mas não todas. Um homem atrás dele deu um grito desesperado, e Horan ouviu um clangor de armaduras à medida que homens e urgal se desviavam para evitar pisotear o guerreiro caído. Horan não olhou para trás, nem olharam os homens que o acompanhavam na corrida para o muro. Uma flecha acertou o escudo que ele segurava acima da cabeça. Mal sentiu o impacto. Quando chegaram à muralha, ele se moveu para o lado, gritando, escadas. Abram caminho para as escadas. Os homens se dividiram para permitir que os urgaus carregando as escadas avançassem. O grande comprimento das escadas significava que os Ku tinham de usar estacas feitas de trocos de árvores amarrados uns nos outros para empurrá-las na vertical. Depois que foram apoiadas ao muro, arquearam-se para dentro, sob seu próprio peso, de modo que os 2/3 superiores ficaram retos contra a pedra lisa e balançaram de um lado para outro, ameaçando cair. Horan abriu caminho com os cotovelos entre os homens de volta para a retaguarda e agarrou uma das elfas, Otiera, pelo braço. Ela lhe lançou um olhar de raiva, que ele ignorou. Mantenha as escadas em posição. Gritou. Não permita que os soldados as afastem do muro. Verando-se, Roran crew de volta para o muro. Um dos homens já estava começando a subir a escada mais próxima. Roran o agru pelo cinto e o puxa de escada. Vou na frente, disse. Martelo forte. Horan pendurou o escudo nas costas, então começou a subir, de martelo em punho.
Nunca gostara de altura, e, à medida que os homens e os Urgal se tornavam menores abaixo dele, sentia-se cada vez mais inquieto. O sentimento só se tornou pior quando ele chegou à seção da escada que estava colada contra o muro, pois agora não podia mais enfiar as mãos até o fundo nos degraus, nem podia ter um bom apoio para os pés, só os primeiros 9 centímetros das botas entravam nos galhos, e tinha de se mover com cuidado para não escorregar. Uma flecha passou voando por ele, próxima o suficiente para que sentisse o deslocamento de ar próximo demais à sua face. Ele praguejou e continuou subindo. Estava a menos de 90 centímetros dos parapeitos quando um soldado de olhos azuis se inclinou sobre a borda e o olhou bem nos olhos. Pó! Gritou, e o soldado se encolheu e recuou. Antes que o homem tivesse tempo de se recuperar, Horan subiu rapidamente os degraus que faltavam e saltou sobre o parapeito, aterrissando na passarela ao longo do topo do muro. O soldado que ele havia assustado estava a vários centímetros dele, empunhando uma espada curta de arqueiro. Tinha a cabeça virada para o lado e gritava para um grupo de soldados mais adiante no muro. O escudo de Horan ainda estava em suas costas, de modo que ele bateu com o martelo contra o punho do homem. Sem o escudo, Horan sabia que teria dificuldade de se defender de espadachins bem treinados. Seu caminho mais seguro seria desarmar o oponente o mais rápido possível. O soldado viu o que ele pretendia e aparou o golpe. Então golpeou Horan na barriga com a ponta da espada. Ou melhor, tentou. Os encantamentos de Aragorn de Tiveram a espada a centímetros de barriga de Rohan. Martelo forte grunhiu de surpresa, então derrubou a lâmina e acertou a cabeça do homem com 3 golpes rápidos. Ele praguejou de novo. Tinha sido um mau começo. À esquerda e à direita mais dos Varden tentavam subir nos parapeitos. Poucos conseguiram. Grupos de soldados esperavam no alto de quase todas as escadas, e reforços afluíam na passarela, vindos das escadas da cidade. Baldur se juntou a ele, tinha usado a mesma escada que Horan, e juntos eles correram em direção a uma balista operada por 8 soldados. A balista estava montada próxima à base de uma das muitas torres que se erguiam do muro, cada uma das quais se encontrava em intervalos de cerca de 6 metros. Atrás dos soldados e da torre, Horan viu a falsa safira que os elfos tinham criado voando acima e ao redor do muro, cuspindo fogo. Os soldados foram espertos, agarraram as lanças e atacaram Horan e Baldur, mantendo-os à distância. Horan tentou agarrar uma das lanças, mas o homem que a empunhava foi rápido demais e Horan quase foi golpeado de novo. Mais um momento, ele sabia, e os soldados os dominariam. Antes que isso pudesse acontecer, um Urgal se ergueu sobre a beira do muro atrás dos soldados, então baixou a cabeça e atacou, urrando e golpeando com a clava revestida de metal que empunhava. O Urgal acertou um homem no peito, quebrando suas costelas, e outro no quadril, quebrando a pelve. Qualquer dos ferimentos deveria ter incapacitado os soldados, mas quando o Urgal passava impetuosamente entre eles, os 2 homens se levantaram do chão como se nada tivesse acontecido e começaram a golpear o Urgal pelas costas com as espadas. Uma sensação de horror dominou Horan. Teremos de afundar seus crânios ou lhes arrancar a cabeça se quisermos detê-los, rosnou para Baldur. Mantendo os olhos nos soldados, gritou para os Varden atrás deles. Não sentem dor. Mais além sobre a cidade, a falsa safira se chocou contra uma torre. Todos, exceto Horan, pararam para olhar. Ele sabia o que os elfos estavam fazendo. Saltando para a frente, ele matou um dos soldados com um golpe na têmpora. Usou o escudo para empurrar o outro para o lado, ficando próximo demais das lanças para que pudessem ser usadas, e pôde acabar com eles com seu martelo. Depois que ele e Baldur tinham matado o restante dos soldados ao redor da balista, Baldur olhou para ele com uma expressão de desespero. Você viu? Safira, ela está bem. Mas, não se preocupe com isso. Ela está bem. Baldur hesitou, então aceitou a palavra de Horan e eles correram para o grupo seguinte de soldados. Pouco depois, Safira, a Safira verdadeira, apareceu sobre a parte sul do muro, voando em direção à cidadela e provocando vivas e gritos de alívio dos Varden. Warren Franziu o Senho. Ela deveria se manter escondida durante todo o seu voo. Frethia. Fretia, disse ele rapidamente por entre os dentes. Mas continuou visível. Raios, pensou. Virando-se, ele disse, voltem para as escadas. Por quê? Perguntou Baldur, que se atracava em luta corpo a corpo com outro soldado. Com um grito feroz, ele empurrou o homem para fora do muro, e para dentro da cidade. Pare de fazer perguntas. Andy. Lado a lado, eles lutaram abrindo caminho pela fileira de soldados que os separavam das escadas. Foi uma tarefa sanguinária e difícil. Baldur recebeu um corte na panturrilha esquerda e ficou com um forte hematoma em um dos ombros, onde uma lança quase penetrara a cota de malha. A imunidade dos soldados à dor significava que matá-los era a única maneira de detê-los, e matá-los não era uma tarefa fácil. Isso também significava que Horan não podia ousar mostrar misericórdia. Mais de uma vez, pensou ter matado um soldado, apenas para ver o homem ferido se levantar e golpeá-lo quando já lutava contra outro oponente. E havia tantos soldados na passarela que começou a temer que ele e Baldur não fossem conseguir sair. Quando alcançaram a escada mais próxima, Horan disse, aqui. Fique aqui. Se Baldur estranhou, não demonstrou. Eles mantiveram os soldados à distância sozinhos até que mais 2 homens subissem a escada e se juntassem a eles, depois um terceiro, e afinal Horan começou a sentir que tinham uma boa chance de capturar aquele segmento do muro, fazendo os soldados recuarem. Apesar de o ataque ter sido concebido apenas como uma distração, Horan não viu motivo para tratá-lo como tal. Se iam arriscar suas vidas, poderiam fazê-lo em troca de alguma coisa. De todo modo, precisavam liberar as muralhas. Ouviram Thor rugir de raiva, e o dragão vermelho apareceu acima dos telhados dos edifícios, batendo asas em direção à cidadela.
Horan viu um vulto que pensou ser Murtagh nas costas dele, com a espada carmesim na mão. O que significa isso? Gritabalder entre espadadas. Significa que o engodo foi descoberto. Responde Roran. Prepare-se, estes canalhas vão ter uma surpresa. Ele mal tinha acabado de falar quando as vozes dos elfos soaram acima do ruído da batalha, estranhas e belas, cantando na língua antiga. Horan se desviou de uma lança e acertou o martelo contra a barriga de um soldado, tirando o ar dos pulmões do homem. Os soldados podiam não sentir dor, mas ainda tinham de respirar. Com um deles lutando para se recuperar, Horan ultrapassou sua guarda e esmagou sua garganta com a beira do escudo. Estava a ponto de atacar o homem seguinte quando sentiu a pedra tremer sob seus pés. Recuou até que suas costas estivessem pressionadas contra o parapeito, então afastou os pés para se equilibrar. Um dos soldados foi tolo o suficiente para avançar, atacando naquele momento. Quando o homem correu em sua direção, o tremor se tornou mais intenso, o topo do muro ondulou como um cobertor sendo sacudido. O soldado que corria e a maioria de seus companheiros caíram, incapazes de se levantar enquanto a terra continuava a tremer. Do outro lado da torre que o separava do portão principal de Urubain veio um som como de uma montanha se quebrando. Jatos de água esguicharam em leque no ar. Com estrondo, a parede acima do portão tremeu e começou a desabar. E os elfos continuaram cantando. À medida que o movimento sob seus pés diminuía, Horan saltou adiante e matou 3 dos soldados antes que pudessem se levantar. O restante se virou e fugiu descendo pela escada que levava à cidade. Horan ajudou Baldur a se levantar e gritou: atrás deles. Ele sorriu, sentindo o gosto de sangue. Talvez afinal não fosse um mau começo. Capítulo 64. O que não mata. Poref disse Elva. Eragon se imobilizou com o pé no ar. A garota acenou para que ele voltasse, e ele recuou. Pule para cá, disse Elva. Ela apontou para um ponto a 90 centímetros à frente dele. Ao lado do arabesco. Ele se agachou, então hesitou, esperando que ela lhe dissesse se era seguro. Ela bateu os pés e fez um som exasperado. Não vai funcionar se você não fizer. Não posso dizer se algo vai feri-lo, a menos que você realmente pretenda se pôr em perigo. Ela lhe deu um sorriso que ele não achou nada reconfortante. Não se preocupe, não vou deixar que nada aconteça a você. Ainda na dúvida, ele flexionou as pernas de novo e estava a ponto de saltar para frente quando, pare. Ele praguejou e agitou os braços, tentando se impedir de cair na seção do piso que acionara os espinhos escondidos acima e abaixo. Os espinhos eram a terceira armadilha que Eragon e seus companheiros tinham encontrado no longo corredor que levava às portas lavradas em ouro. A primeira tinha sido um conjunto de fossos. A segunda tinham sido blocos de pedra no teto que os teriam esmagado. E agora, os espinhos, muito semelhantes aos que tinham matado Virden nos túneis subterrâneos de Dracleona. Eles tinham visto Murtagh entrar no corredor pela porta de serviço aberta, mas ele não fizera nenhum esforço para persegui-lo sem Thor. Depois de observar por alguns segundos, desaparecera em uma das salas laterais, onde Arya e Blodar tinham quebrado as engrenagens usadas para abrir e fechar o portão principal da fortaleza. Murtagh poderia levar 1 hora para consertar o mecanismo, ou alguns minutos. De qualquer maneira, eles não ousaram perder tempo. Tente um pouco mais para fora, disse Elva. Eragon fez uma careta, mas aceitou a sugestão. Desta vez ele teria caído se Elva não tivesse agarrado a parte de trás de sua túnica. Mais longe, disse ela. Então, pare. Mais para fora. Não consigo, resmungou, a frustração crescendo. Não sem uma corrida para tomar impulso. Mas com uma corrida para tomar impulso, poderia ser impossível se deter a tempo, se Elva determinasse que o salto era perigoso. E agora? Se os espinhos se estenderem o caminho todo até as portas, nunca as alcançaremos. Eles já tinham pensado em usar magia para flutuar acima da armadilha, mas mesmo o menor encantamento a acionaria, ou assim afirmava Elva, e não tinham escolha senão acreditar nela. Talvez a armadilha seja concebida para um dragão, disse Arya. Se tiver apenas 1 ou 2 metros de comprimento, Saphira ou Thor poderiam pisar por cima dela sem se dar conta de que estava lá. Mas se tiver 30 metros de comprimento, com certeza os apanharia. Não se o saltar, disse Saphira. 30 metros é uma distância fácil. Eragon trocou olhares preocupados com Arya e Elva. Apenas certifique-se de não deixar seu rabo tocar no chão, disse ele. E não vá longe demais, ou poderia encontrar outra armadilha. Sim, pequenino. Saphira se agachou e tomou impulso, baixando a cabeça até estar a apenas 30 centímetros acima da pedra. Então enterrou as garras no piso e saltou pelo corredor, abrindo as asas apenas o suficiente para se elevar um pouco. Para alívio de Eragon, Elva ficou em silêncio. Quando Saphira tinha percorrido 2 vezes o comprimento de seu corpo, ela fechou as asas e caiu ao chão com um estrondo ressonante. Seguro, disse ela. Suas escamas rasparam no chão quando ela se virou para eles. Ela saltou de volta, e Eragon e os outros saíram do caminho para lhe dar espaço para aterrissar. Bem, perguntou ela. Quem vai ser o primeiro? Ela precisou de 4 viagens para transportá-los por cima do leito de espinhos. Depois, continuaram avançando em trote rápido, Arya e Elva mais uma vez na dianteira. Eles não encontraram mais armadilhas até terem percorrido 3/4 do caminho para as portas reluzentes, ponto em que Elva estremeceu e levantou a mão pequenina. Eles pararam imediatamente. Alguma coisa nos cortará em 2 se continuarmos, disse ela. Não tenho certeza de onde virá, das paredes, creio. Eragon franziu a testa.
Aquilo significava que o que quer que fosse cortá-los tinha peso ou força suficiente impelido para superar as defesas deles, uma perspectiva nada encorajadora. E se nós, ele começou a dizer, então parou quando 20 humanos de vestes negras, homens e mulheres, saíram em fila de um corredor lateral e formaram uma linha diante deles, bloqueando o caminho. Eragon sentiu uma lâmina de pensamento golpear sua mente à medida que os feiticeiros inimigos começaram a cantar na língua antiga. Abrindo as mandíbulas, Saphira banhou os feiticeiros numa torrente de chamas crepitantes, que passou ao redor deles sem lhes fazer mal. Uma das bandeiras ao longo da parede se incendiou, e retalhos de tecido em chamas caíram no chão. Eragon se defendeu, mas não atacou. Levaria tempo demais dominar os feiticeiros um por um. Além disso, o cântico deles o preocupou. Se estavam dispostos a lançar encantamentos antes de assumir controle sobre a sua mente, bem como as de seus companheiros, então não se importavam mais se viveriam ou morreriam, apenas queriam deter os intrusos. Ele se ajoelhou ao lado de Elva. Ela estava falando com um dos feiticeiros, dizendo algo sobre a filha do homem. Eles estão em cima da armadilha? Perguntou, mantendo a voz baixa. Ela assentiu, sem parar de falar. Estendendo a mão, ele bateu com a palma contra o chão. Havia esperado que algo acontecesse, mas mesmo assim se contraiu quando uma lâmina horizontal de metal, com 9 metros de comprimento e 10 centímetros de espessura, saltou para fora de cada parede com um rangido terrível. As placas de metal apanharam os feiticeiros entre si e os cortaram em dois, como um par de tesouras gigantes, então com a mesma rapidez recuaram para suas fendas ocultas. A rapidez daquilo chocou Eragon. Ele desviou os olhos do horror diante de si. Que maneira horrível de morrer. A seu lado, Elva gorgolejou e desabou para frente, desmaiada. Arya segurou antes que sua cabeça batesse no chão. Segurando-a no colo com um braço, Arya começou a murmurar para ela na língua antiga. Eragon consultou os outros elfos sobre a melhor maneira de evitar a armadilha. Decidiram que seria mais seguro saltar por cima dela, como tinham feito com o leito de espinhos. 4 deles subiram em Saphira, e ela estava a ponto de saltar quando Elva gritou com a voz fraca. Pare. Não. Saphira agitou o rabo, mas ficou onde estava. Elva saiu dos braços de Arya, se afastou cambaleando, se inclinou para frente e vomitou. Limpou a boca com as costas da mão, então olhou fixamente para os corpos destroçados diante deles, como se fixando-os na memória. Ainda olhando-os fixamente disse, há outro gatilho, na metade do caminho, no ar. Se vocês saltarem, ela bateu as mãos, fez um som alto e estridente e fez uma cara feia. As lâminas saem do alto das paredes, do mesmo modo que de baixo. Um pensamento começou a incomodar Eragon. Por que Galbatorix tentaria nos matar? Se você não estivesse aqui, disse ele, olhando para Elva, Saphira poderia estar morta agora. Galbatorix a quer viva, então por que isto? Ele gesticulou para o chão coberto de sangue. Porque os espinhos e os blocos de pedra. Talvez, disse Ividia, a elfa, ele esperasse que os fossos nos capturassem antes que chegássemos às outras armadilhas. Ou talvez, disse Blodar numa voz sombria, ele saiba que Elva está conosco e do que ela é capaz. A garota deu de ombros. E daí? Ele não pode me deter. Um calafrio sacudiu Eragon. Não, mas se ele sabe de sua existência, pode estar com medo, e se estiver com medo, então ele poderia realmente estar tentando nos matar, concluiu Saphira. Arya sacudiu a cabeça. Não importa. Ainda temos de encontrá-lo. Eles passaram um minuto discutindo como ultrapassar as lâminas. Depois Eragon disse, e se usarmos magia para nos transportar até lá, como Arya enviou o ovo de Saphira para a espinha? Ele indicou uma área além dos corpos. Exigiria energia demais, disse Glaedr. Melhor conservarmos nossa força para quando enfrentarmos Galbatorix, acrescentou Marotia. Eragon mordeu o lábio. Ele olhou para trás por cima do ombro e ficou alarmado ao ver Murtagh correndo de um dos corredores laterais para o outro. Não temos muito tempo. Talvez pudéssemos enfiar alguma coisa para dentro das paredes, para impedir as lâminas de saírem. As lâminas com certeza estarão protegidas de magia, assinalou Arya. Além disso, não temos nada conosco que possa segurá-las. Uma faca, um pedaço de armadura. As placas de metal são grandes demais e pesadas demais. Rasgariam qualquer coisa que estivesse diante delas como se não existisse. Fez-se um silêncio entre eles. Blodar lambeu suas presas. Não necessariamente. Ele se virou e colocou a espada no chão diante de Eragon, então gesticulou para que os outros elfos sob seu comando fizessem o mesmo. 11 espadas no total estavam diante de Eragon. Não posso pedir a vocês que façam isso, disse. Suas espadas. Blodar o interrompeu com a mão levantada, seu pelo reluzente sob a luz suave das lanternas. Lutamos com nossas mentes, matador de espectros, não com nossos corpos. Se encontrarmos soldados, podemos tomar as armas de que precisarmos deles. Se nossas espadas são mais úteis aqui e agora, então seria tolice conservá-las apenas por motivos sentimentais. Eragon inclinou a cabeça. Como queira. Para a Arya, Blodar disse. Deve ser um número par, se quisermos ter a melhor chance de sucesso. Ela hesitou, desembaiou sua espada de lâmina fina e a colocou entre as outras. Considere cuidadosamente o que vai fazer, Eragon, disse ela. Estas são todas armas famosas. Seria uma vergonha destruí-las e não ganhar nada com isso. Ele assentiu e franziu a testa, concentrando-se em recordar as lições com Oromis. O Marotia, disse, preciso de sua força. O que é nosso é seu, respondeu o dragão. A ilusão que escondia as fendas de onde as placas de metal deslizavam era bem construída demais para Eragon penetrar. Era como havia esperado, Galbatorix nunca deixaria de dar atenção a tal detalhe.
Por outro lado, os encantamentos responsáveis pela ilusão eram bastante fáceis de detectar, e por meio deles ele pôde determinar a localização exata e as dimensões das aberturas. Ele não sabia dizer exatamente até onde as placas de metal recuavam nas fendas. Esperava que fossem pelo menos uns 4 ou 5 centímetros da superfície externa da parede. Se fosse menos, sua ideia falharia, pois o rei com certeza teria protegido o metal contra interferência externa. Reunindo as palavras de que precisava, Eragon lançou o primeiro dos 12 encantamentos que pretendia usar. Uma das espadas dos elfos, a de Laufin, a chava, desapareceu com um leve sopro de vento, como uma túnica balançada no ar. Meio segundo depois, uma pancada sólida emanou da parede à esquerda deles. Eragon sorriu. Tinha funcionado. Se tivesse tentado mandar a espada através da placa de metal, a reação teria sido substancialmente mais dramática. Falando mais depressa que antes, ele lançou o restante dos encantamentos, embutido 6 espadas em cada parede, cada espada a 12 centímetros uma da outra. Os elfos o observaram falar atentamente. Se a perda de suas armas os perturbava, não demonstraram. Quando acabou, Eragon se ajoelhou ao lado de Arya e Elva, que estavam ambas mais uma vez segurando a Daltadarte, e disse: "Preparem-se para correr." Safira e os elfos se retesaram. Arya fez Elva subir em suas costas mantendo a mão na lança verde, e disse: "Pronta." Eragon mais uma vez bateu com a palma no chão. Um estrondo tremendo ressoou de cada parede, e fios de pó caíram do teto, se abrindo em plumas enevoadas. No momento em que ele viu que as espadas tinham resistido, Eragon avançou correndo. Mal tinha dado 2 passos quando Elva gritou: "Mais depressa!" Rugindo com o esforço, ele obrigou seus pés a baterem no chão com ainda mais força. À sua direita, Safira passou correndo, de cabeça e rabo baixos, uma sombra escura no limite de sua visão. Atrás dele alguém gritou. Ele se torceu e se atirou para longe do ruído, e viu que todos tinham atravessado o espaço a tempo, exceto a elfa de cabelos prateados, e a ela, que tinha sido apanhada entre os últimos 15 centímetros dos 2 pedaços de metal. O espaço ao redor dela lampejava azul e amarelo, como se o próprio ar estivesse queimando, e o rosto dela se contorcia de dor. "Foga!" berrou Blodar, e a ela voou do meio das placas de metal, que bateram uma na outra com um sonoro clangor. Então elas recuaram para dentro das paredes com o mesmo rangido terrível que tinha acompanhado seu aparecimento. E a ela havia aterrissado sobre as mãos e joelhos perto de Eragon. Ele a ajudou a se levantar. Para sua surpresa, parecia incólume. "Está ferida?" perguntou. Ela sacudiu a cabeça. "Não, mas minhas defesas se foram." Ela levantou as mãos e olhou para elas com uma expressão próxima de deslumbramento. "Nunca estive sem defesas desde que era mais jovem do que você é agora. De alguma forma, as lâminas as arrancaram. Você tem sorte de estar viva", disse Eragon. E ele franziu a testa. "Alvaduda Ambrose. Todos nós teríamos morrido, exceto ele." Ela apontou para Blodar. "Se eu não tivesse avisado para andar mais depressa." Eragon resmungou. Eles seguiram adiante, esperando a cada passo encontrar outra armadilha. Mas o restante do corredor demonstrou estar livre de obstáculos, e eles alcançaram as portas ao final sem mais incidentes. Eragon olhou para a extensão de ouro. Lavrado nas portas estava um carvalho em tamanho natural, cujas folhas formavam uma copa que se juntava às raízes abaixo para inscrever um grande círculo ao redor do tronco. Brotando de ambos os lados da árvore, 2 ramos grossos de galhos dividiam o espaço dentro do círculo em quadrantes. No quadrante superior esquerdo, havia um baixo-relevo de um exército de elfos armados com lanças marchando por uma densa floresta. No direito, humanos construíam castelos e forjavam espadas. No inferior esquerdo, Urgaus, Ku, principalmente, incendiando uma aldeia e matando os habitantes. No inferior direito, anões exploravam cavernas cheias de pedras preciosas e veios de metal. Em meio às raízes e galhos do carvalho, Eragon notou meninos gatos e os Hazak, além de algumas estranhas e pequeninas criaturas que não conseguiu identificar. E enroscado bem no centro da raiz da árvore, estava um dragão que segurava a ponta de seu rabo na boca, mordendo a si mesmo. As portas eram lindamente feitas. Em diferentes circunstâncias, Eragon teria ficado contente em examiná-las o dia inteiro. Na situação atual, a visão das portas reluzentes o encheu de horror à medida que pensava no que poderia estar do outro lado. Se fosse Galbatorix, então a vida deles estava prestes a mudar para sempre, e nada mais seria o mesmo, não para eles e não para a Lagaisia. "Não estou pronto", disse Eragon para Safira. "Quando em algum momento estaremos prontos." Ela estendeu a língua provando o ar. Ele podia sentir sua ansiedade. "Galbatorix e Suican devem ser mortos, e somos os únicos que podemos fazer isso. E se não conseguirmos? Então não conseguimos, e o que tiver de ser será." Ele assentiu e respirou fundo. "Amo você, Safira. Também amo você, pequenino." Eragon deu um passo adiante. "E agora?" perguntou, tentando esconder sua inquietação. "Devemos bater? Primeiro vamos ver se está aberta", disse Arya. Eles se dispuseram numa formação de combate. Então Arya, com Elva ao seu lado, agarrou a maçaneta embutida na porta da esquerda e se preparou para puxar. Quando ela o fez, uma coluna de ar tremeluzente apareceu ao redor de Blodar e cada um de seus 10 feiticeiros. Eragon gritou com alarme, e Safira sibilou de leve, como se tivesse pisado em algo pontudo. Os elfos pareciam incapazes de se mover dentro das colunas. Mesmo seus olhos permaneceram imóveis, fixos no que tinham estado olhando quando o encantamento fizera efeito. Com uma pancada pesada, uma porta na parede à esquerda deslizou e se abriu e os elfos começaram a se mover em direção a ela, como uma procissão de estátuas deslizando no gelo.
Arya se atirou para eles, com a lança estendida diante de si, numa tentativa de cortar os encantamentos e prender os elfos, mas foi lenta demais, e não conseguiu alcançá-los. Lara, Gritu Eragon. Per. Foi o encantamento mais simples em que ele conseguiu pensar. Contudo, a magia que prendia os elfos demonstrou ser forte demais para ser quebrada, e desapareceram na abertura escura, a porta se fechando atrás deles. O Desolento S. a Potter de Eragon. Sem os elfos. Arya socou a porta com o cabo da Daltadarte e tentou encontrar o encaixe entre a porta e a parede com a ponta da lâmina, como tinha feito na porta de serviço, mas a parede parecia sólida, inamovível. Quando se virou, sua expressão era de fúria gelada. Uma Rótia, disse ela. Preciso de sua ajuda para abrir esta parede. Não, disse o dragão branco. Galbatorix com certeza escondeu bem seus companheiros. Tentar encontrá-los será apenas um desperdício de energia e nos colocará em ainda maior perigo. As sobrancelhas inclinadas de Arya se uniram quando seu senho se franziu. Então faremos o jogo dele, o Marote a Elda. Ele quer nos dividir e nos tornar mais fracos. Se continuarmos sem eles, será muito mais fácil para Galbatorix nos derrotar. Sim, pequenina. Mas você também não pensa que o quebrador de ovos poderia querer que o sigamos? Ele poderia querer que o esqueçamos em nossa raiva e preocupação, e assim seguir cegamente para mais uma de suas armadilhas. Por que ele se daria tanto trabalho? Poderia ter capturado Eragon, Saphira, você, os outros Eldunari, do mesmo modo que capturou Blodar e os outros, mas não o fez. Talvez porque ele queira que nos exauramos antes de enfrentá-lo ou antes de tentar nos quebrar. Arya baixou a cabeça por um momento, e quando levantou o olhar a fúria havia desaparecido, pelo menos superficialmente, substituída por sua vigilância controlada habitual. O que devemos fazer, Ebrikil? Ter a esperança de que Galbatorix não matará Blodar e os outros, não imediatamente, pelo menos, e continuar até encontrarmos o rei. Arya aqueceu, mas Eragon sabia que não gostava daquilo. Não podia culpá-la. Sentia o mesmo. Por que você não percebeu a armadilha? Perguntou ele a Elva em voz baixa. Ele achava que compreendia, mas queria ouvir dela. Por que não os feriu? Respondeu ela. Ele assentiu. Arya andou de volta para as portas douradas e de novo segurou a maçaneta na esquerda. Juntando-se a ela, Elva pôs a mão pequenina no cabo da Daltadarte. Inclinando-se para longe da porta, Arya puxou, e a estrutura maciça começou a girar para fora. Ninguém humano, Eragon tinha certeza, poderia tê-la aberto, e mesmo a força de Arya quase não foi suficiente. Quando a porta chegou à parede, Arya soltou, e então ela e Elva se juntaram a Eragon diante de Saphira. Do outro lado da arcada cavernosa havia um aposento imenso e escuro. Eragon não tinha certeza do tamanho, pois as paredes estavam escondidas em sombras aveludadas. Uma linha reta de lanternas sem chamas montadas em estacas de ferro se estendia de ambos os lados da entrada, iluminando o chão desenhado e quase nada além disso. Um brilho suave vinha de cima através de cristais embutidos no teto distante. As duas fileiras de lanternas terminavam a 150 metros, perto da base de uma larga plataforma, sobre a qual havia um trono. Nele, sentava-se um vulto solitário e negro, a única figura em todo o aposento, e em seu colo estava uma espada desembaiada, uma longa lâmina branca que parecia emitir um brilho suave. No momento em que todos entraram na sala, a porta dourada girou nos gozos e se fechou. Eragon esperara por isso, mas, ainda assim, o ruído sobressaltou. À medida que os ecos se apagaram em silêncio dentro da câmara, a figura no trono se moveu, como se despertada do sono, e então uma voz como Eragon nunca tinha ouvido antes, profunda, rica e imbuída de uma autoridade maior ainda que a de Ajihad, Oromis ou Rotar, que fazia até a voz dos elfos parecer áspera e discordante, soou vinda do outro lado da sala do trono. E disse, tenho esperado vocês. Bem-vindos ao meu lar. E boas-vindas para você em particular, Eragon matador de espectros, e para você, Saphira escamas brilhantes. Há muito tempo desejo encontrá-los. Mas também estou contente por vê-la, Arya, filha de Slanzadi, e uma matadora de espectros por direito próprio, e você também, Elva, a menina da testa brilhante. E é claro, Glaedr, o Marotia, Valgr, e todos os outros que viajam com vocês sem serem vistos. Há muito tempo pensei que estivessem mortos, e fiquei satisfeito de saber que não. Sejam bem-vindos todos vocês. Temos muito que conversar. Capítulo 65. No centro do combate. Lado a lado com os guerreiros de seu batalhão, Horon abriu caminho lutando do muro externo de Urubain para as ruas abaixo. Lá, eles pararam para se reagrupar. Para o portão. Gritou finalmente, apontando com o martelo. Ele e vários homens de Carvajal, inclusive Horst e Delvin, assumiram a liderança, correndo ao longo da parte interna do muro em direção à brecha que os elfos tinham criado com sua magia. Flechas voavam acima de suas cabeças, mas nenhuma mirava especificamente contra eles, e Horon não ouviu ninguém ser ferido. Encontraram dezenas de soldados no espaço estreito entre o muro e as casas de pedra. Alguns pararam para lutar, mas a maioria fugiu, e mesmo aqueles que lutavam logo recuavam para as ruelas próximas. De início, a intensidade selvagem da matança e da vitória cegou Horon para todo o resto. Quando, porém, os soldados que encontraram continuaram a fugir, uma sensação de inquietação começou a lhe contrair o estômago, e ele começou a olhar ao redor com mais atenção, em busca de algo que parecesse diferente do que deveria ser. Algo estava errado. Tinha certeza disso. Galbatorix não permitiria que desistissem com tanta facilidade, resmungou para si mesmo. O quê?
Perguntou Albriec, que estava ao seu lado. Eu disse que Galbatorix não permitiria que desistissem com tanta facilidade. Girando a cabeça, Horan gritou para o batalhão. Mantenham ouvidos e olhos atentos. Aposto que Galbatorix reservou uma ou duas surpresas para nós. Não vamos permitir que nos apoie desavisados, certo? Martelou forte. Gritaram eles em resposta, e bateram com suas armas contra os escudos. Isto é, todos, exceto os elfos. Satisfeito, ele acelerou o passo, continuando a vasculhar os telhados. Logo entraram na rua coberta de escombros que levava ao que outrora fora o portão principal da cidade. Agora, tudo o que restava era um buraco escancarado de várias centenas de metros de largura no topo, com uma pilha de pedras quebradas embaixo. Através do buraco, entraram os Varden e seus aliados, homens, anões, urgaus, elfos e meninos gatos, lutando lado a lado pela primeira vez na história. Flechas choviam sobre o exército que invadia a cidade, mas a magia dos elfos detinha setas mortíferas antes que pudessem causar mal. O mesmo não se aplicava aos soldados de Galbatorix. Horan viu muitos deles tombarem sob as flechas dos arqueiros Varden, embora alguns parecessem ter proteções que os salvaguardavam, e presumia que fossem os favoritos de Galbatorix. À medida que seu batalhão se juntava ao restante do exército, Horan avistou Jormundur cavalgando em meio aos guerreiros. Gritou uma saudação e Jormundur retribuiu. Quando chegarmos àquela fonte, gritou o comando e apontou com a espada em direção a uma grande e bela edificação que se erguia num pátio a várias centenas de metros deles. Reúna os homens e leve-os para a direita. Libere a parte sul da cidade, então venha se encontrar conosco na cidadela. Horan assentiu, exagerando o movimento para que Jormundur pudesse ver. Sim, senhor. Agora que tinham a companhia de outros guerreiros, ele se sentia mais seguro, mas sua sensação de inquietação persistia. Onde estão eles? Perguntou-se, olhando para as ruas vazias. Galbatorix tinha supostamente reunido seu exército inteiro em Urubain, mas Horan ainda não vira nenhuma evidência de uma grande força de homens. Tinha havido surpreendentemente poucos soldados nos muros, e aqueles que estavam presentes haviam fugido antes do que deveriam. Ele está nos atraindo a entrar. Horan se deu conta com súbita certeza. É tudo uma jogada destinada a nos enganar. Capturando a atenção de Jormundur de novo, gritou, algo está errado. Onde estão os soldados? Jormundur franziu o senho e se virou para falar com o rei Orhin e a rainha Islanzadi, que se aproximava dele, cavalgando. Estranhamente, um corvo estava empoleirado no ombro esquerdo da rainha, as garras enterradas no corcelete de cota de malha de ouro. E os Varden continuaram marchando cada vez mais para dentro de Urubain. O que houve? Martelo forte. Rosnu Ener Garshvog, se aproximando de Roran. Horan lançou um olhar para o cu de cabeça grande. Não tenho certeza de que Galbatorix. Ele se esqueceu do que ia dizer quando uma tropa soou entre os prédios adiante deles. O barulho ecoou por quase um minuto, em um tom baixo e ominoso que fez os Varden pararem para olhar ao redor com preocupação. O coração de Horan se apertou. É isso, disse para Albriec. Virando-se, agitou o martelo, indicando o lado da rua. Movam-se para lá. Peru. Metam-se entre os edifícios e protejam-se. Seu batalhão demorou mais tempo para se separar da coluna de guerreiros do que havia demorado para se juntar a ela. Frustrado, Horan continuou a gritar, tentando fazê-los andar mais depressa. Rápido, cos malditos. Rápido. A trompa passou de novo, e Jormundur finalmente ordenou que o exército parasse. A essa altura, os guerreiros de Horan estavam metidos em segurança em 3 ruas, onde agrupavam-se atrás de edifícios, esperando por ordens. Ele se deteve ao lado de uma casa com Garvovog e Horst, espiando ao redor da esquina para ver o que estava acontecendo. Mais uma vez a tropa soou, e então o bater de muitos pés ecoou por Urubain. O temor dominou Horan quando avistou fileira após fileira de soldados marcharem pelas ruas saindo da cidadela, rápidas e ordenadas, os rostos destituídos até do menor sinal de medo. À frente deles cavalgava um homem corpulento, de ombros largos, montado num cavalo de guerra cinzento. Ele usava um peito de armas reluzente que se projetava mais de 30 centímetros para fora para acomodar uma grande barriga. Na mão esquerda, trazia um escudo pintado com o símbolo de uma torre em ruína sobre um pícono de pedra. Na mão direita, levava uma massa cravejada de espinhos que a maioria dos homens teria dificuldade de levantar, mas que ele balançava com facilidade. Roran Yumedisu os Labios. Imaginava que o homem fosse ninguém menos que Lord Bars, e se apenas metade do que tinha ouvido a respeito dele fosse verdade, então Bars nunca cavalgaria direto para um exército oponente a menos que tivesse certeza absoluta de poder destruí-lo. Horan tinha visto o suficiente. Não vamos esperar, anunciou, afastando-se do canto do edifício. Diga aos outros para nos seguirem. Pretend fugir martello forte? Pergunta Nar Garshvog. Não, respondeu Horan. Pretendo atacar pelo flanco. Só um tolo atacaria um exército como aquele de frente. Agora vá. Ele deu um empurrão no Urgal e correu pela rua transversal para assumir sua posição na frente de seus guerreiros. E só um tolo enfrentaria cara a cara o homem que Galbatorix escolheu para liderar suas forças. Avançando com cuidado entre os prédios densamente construídos, Horan ouviu os soldados entoarem, Lord Bars. Lord Barst. Lord Barst. E eles pisotearam o chão com suas botas tacheadas e bateram as espadas contra os escudos. Está ficando cada vez melhor, refletiu Horan, desejando estar em qualquer lugar menos ali. Então os Varden gritaram em resposta, e o ar se encheu de gritos, Eragon, e os cavaleiros, e a cidade ecoou com os sons do clangor de metal e os gritos de homens feridos. Quando seu batalhão estava paralelo ao que Horan calculava ser a metade do exército do Império, ele o fez virar e começar a avançar na direção dos inimigos. Mantenham-se juntos, ordenou.
Formem uma parede com seus escudos, e não importa o que mais façam, protejam os feiticeiros. Eles logo avistaram os soldados na rua, lanceiros, principalmente, colados uns aos outros, avançando devagar em direção à frente de combate. Nargar-Vovog deu um urro feroz, do mesmo modo que Horan e os outros guerreiros no batalhão, e eles avançaram em direção às fileiras. Os soldados gritaram alarmados e o pânico se espalhou quando recuaram correndo, pisoteando os companheiros à medida que tentavam encontrar espaço para lutar. Urrando, Horan caiu sobre a primeira fileira de homens. Sangue esguichou ao seu redor ao golpear com o martelo, sentia metal e ossos cederem. Os soldados estavam tão colados uns aos outros que quase não puderam fazer nada. Matou 4 antes que um conseguisse golpeá-lo com a espada e ele aparasse o golpe com o escudo. Numa esquina, Nargar-Vovog derrubou 6 homens com um único golpe de clava. Os soldados começaram a se levantar de novo, ignorando os ferimentos que os teriam incapacitado se tivessem podido sentir dor, e Garvovog golpeou de novo, transformando-os em polpa. Horan não tinha consciência de mais nada a não ser dos homens à sua frente, do peso do martelo em sua mão, e a superfície escorregadia das pedras de pavimentação cobertas de sangue sob seus pés. Ele quebrou e martelou, se desviou e aparou, rosnou e gritou e matou, até que, para sua surpresa, golpeou com o martelo e não encontrou nada senão ar à sua frente. Sua arma bateu no chão, arrancando faíscas das pedras de calçamento, e uma pontada dolorosa subiu por seu braço. Horan sacudiu a cabeça, a fúria da batalha se dissipando. Ele havia lutado e derrubado toda aquela massa de soldados. Girando, viu que a maioria dos guerreiros ainda estava lutando com soldados à direita e à esquerda. Dando mais um urro, ele mergulhou de volta no combate. 3 soldados fecharam o cerco ao redor dele, 2 com lanças, 1 com espada. Horan atacou o homem com a espada, mas seu pé escorregou ao pisar algo macio e molhado. Mesmo perdendo o equilíbrio, golpeou os tornozelos do homem mais próximo com o martelo. O soldado pulou para trás e estava a ponto de baixar a espada sobre Horan quando um elfo saltou adiante e com 2 golpes rápidos cortou a cabeça dos 3 soldados. Era a mesma mulher elfa com quem ele havia falado fora dos muros da cidade, só que agora imunda de sangue e entranhas. Antes que pudesse lhe agradecer, ela avançou rapidamente, sua espada não mais que um borrão ao derrubar mais soldados. Depois de observá-los em ação, Horan concluiu que cada elfo valia no mínimo 5 homens, isso sem contar sua capacidade de lançar encantamentos. Quanto aos Urgaus, ele apenas deu o melhor de si para se manter fora do caminho deles, especialmente os Ku. Eles pareciam não fazer muita distinção entre amigos e inimigos depois que entravam em combate, e os Ku eram tão grandes que era fácil para eles matar alguém sem querer. Viu um deles esmagar um soldado entre a perna e a parede de um prédio e nem sequer se dar conta. Em outra ocasião, assistiu a um Ku decepar a cabeça de um soldado com um movimento inadvertido do escudo. A luta prosseguiu por mais alguns minutos, até que os únicos soldados que restavam na área estavam mortos. Limpando o suor da testa, Horan olhou para cima e para baixo na rua. Mais para o interior da cidade, avistou o que restava da tropa que haviam destruído desaparecer entre as casas. Os homens corriam para se juntar a outra parte do exército de Galbatorix. Horan considerou a possibilidade de persegui-los, mas a batalha principal estava mais próxima do limite da cidade, e ele queria cair sobre a retaguarda dos soldados que atacavam para desfazer suas linhas. Por aqui! Gritou, levantando o martelo e descendo a rua. Uma flecha se enterrou na beira de seu escudo. Ele olhou para cima e viu a silhueta de um homem deslizar para baixo do pico de um telhado próximo. Quando Horan emergiu da aglomeração de prédios para uma área aberta diante das ruínas dos portões de Urubai, hesitou, sem saber o que fazer, vendo uma cena de enorme confusão. Os 2 exércitos tinham se misturado de tal maneira que era impossível distinguir as linhas ou mesmo onde se encontrava a frente de batalha. As túnicas carmesim dos soldados estavam espalhadas por toda a praça, por vezes individualmente, por vezes em grandes aglomerações, e a luta tinha se dispersado pelas ruas próximas, os exércitos se espalhando como uma mancha. Entre os combatentes que esperava ver, também avistou dezenas de gatos, gatos comuns, não meninos gatos, atacando os soldados, uma visão selvagem e assustadora como ele nunca tinha visto. Os gatos, ele sabia, seguiam as ordens dos meninos gatos. No centro da praça, montado em seu cavalo de guerra cinzento, estava Lord Bars, seu grande peitoral redondo reluzido com as chamas dos incêndios nas casas próximas. Ele golpeava com a massa uma vez após outra, mais depressa que qualquer humano deveria ser capaz, e a cada golpe matava pelo menos um Varden. As flechas disparadas contra ele desapareciam em pequenas nuvens de chamas alaranjadas, espadas e lanças quicavam nele como se fosse feito de pedra, e até a força de um Ku não foi suficiente para derrubá-lo da montaria. Horan observou com espanto Lord esmagar, com um golpe casual da massa, a cabeça de um Ku que o atacava, quebrando-lhe os chifres e o crânio como se fossem casca de ovo. Warren Frenzy o Senho. Como ele pode ser tão forte e rápido? Magia era a resposta óbvia, mas magia precisa ter uma fonte. Não havia pedras preciosas na massa nem na armadura de Bars, nem Horan acreditava que Galbatorix estivesse fornecendo a energia de longe. Horan se lembrou de sua conversa com Eragon na noite antes de eles resgatarem Katrina de Elgrin. O primo lhe dissera que era basicamente impossível alterar um corpo humano para ter a velocidade e a força de um elfo, mesmo se o humano fosse um cavaleiro, o que tornava o que os dragões tinham feito com Eragon na celebração do juramento de sangue ainda mais espantoso. Parecia improvável que Galbatorix pudesse ter efetuado uma transformação similar com Bars, o que fez Horan se perguntar de novo onde estava a fonte da magia sobrenatural de Bars. Lord Bars puxou as rédeas de seu garanhão, virando o cavalo. A luz se movendo sobre a superfície de seu peito de armas capturou a atenção de Horan. A boca de Horan secou e ele foi tomado por um sentimento de desespero.
Pelo que sabia, Bars não era homem de ter barriga. Ele não teria se permitido sair de forma, nem Galbatorix teria escolhido um homem assim para defender Urubai. A única explicação que fazia sentido era que Bars tinha um Eldunari amarrado ao corpo sob o estranho peito de armas. Então a rua tremeu, e uma fenda escura apareceu debaixo de Bars e seu cavalo de guerra. O buraco os teria engolido, com espaço de sobra, mas o cavalo continuou de pé sobre o ar, como se os cascos estivessem firmemente plantados sobre o solo. Uma coroa de cores diferentes lampejou ao redor dele, como um nibo de arco-íris esgarçados. Ondas alternadas de calor e frio emanavam de sua posição, e Horan viu gavinhas de gelo subindo do chão, tentando se enroscar ao redor das patas do cavalo e imobilizá-las. Mas o gelo não conseguia agarrar o cavalo, e nenhuma magia parecia ter efeito sobre o homem ou o animal. Bars puxou as rédeas de novo e esporeou o cavalo em direção a um grupo de elfos que estava postado ao lado de uma casa próxima, cantando na língua antiga. Tinham sido eles, presumiu Horan, que haviam lançado encantamentos contra Bars. Levantando a massa acima da cabeça, Bars investiu para o meio dos elfos. Eles se dispersaram, tentando se defender, porém, inutilmente. Bars arrebentou seus escudos e quebrou suas espadas, e, quando golpeou, a massa esmagou os elfos como se seus ossos fossem finos como os de passarinhos. Por que as proteções não o salvaguardaram? Perguntou-se Horan. Porque eles não podem detê-lo com suas mentes. Ele é apenas um homem e há apenas um Eldunari com ele. A alguns metros de distância, uma grande pedra redonda caiu com estrondo no mar de corpos lutando, deixando para trás uma mancha vermelho vivo, e quicou contra a frente de um edifício, onde despedaçou as estátuas acima do umbral da porta. Horan se agachou e praguejou, olhando na direção de onde a pedra tinha vindo. A meio caminho do outro lado da cidade, viu que os soldados de Galbatorix tinham retomado as catapultas e outras máquinas de guerra montadas junto à muralha. Eles estão disparando contra a cidade, pensou. Estão disparando contra seus próprios homens. Com um rosnado de desgosto, deu as costas para a praça, de modo a ficar de frente para o interior da cidade. Nós não podemos ajudar aqui, gritou para o batalhão. Deixem Bars e os outros. Tomem aquela rua ali. Ele apontou para a esquerda. Lutaremos abrindo caminho até o muro e lá montaremos resistência. Se os guerreiros responderam, não ouviu, pois já estava em movimento. Atrás dele, mais uma pedra caiu sobre os exércitos em luta, causando novos gritos de dor. A rua que Horan tinha escolhido estava cheia de soldados. Elfos e meninos gatos aglomeravam-se diante da porta da loja de um chapeleiro, lutando com dificuldade para repelir o grande número de inimigos ao redor. Os elfos gritaram alguma coisa, e uma dúzia de soldados caiu ao chão, mas o restante continuou de pé. Mergulhando no meio dos soldados, Horan mais uma vez se perdeu na névoa tingida de sangue da batalha. Ele saltou sobre um dos soldados caídos e baixou o martelo sobre o elmo de um homem de costas. Confiante de que o homem estava morto, Horan usou o escudo para empurrar o soldado seguinte para trás e então golpeou a garganta do homem com a ponta do martelo, esmagando-a. Ao lado dele, Delvin levou uma lança no ombro e caiu sobre um joelho com um grito de dor. Balançando o martelo ainda mais depressa que o normal, Horan repeliu o lanceiro, e Delvin arrancou a lança e se pôs de pé. Reçu disse-lhe Rohan. Delvin sacudiu a cabeça, os dentes arreganhados. Não. Reque, maldito. É uma ordem. Delvin praguejou, mas obedeceu, e Horst assumiu posição. Horan reparou que o ferreiro estava sangrando de cortes nos braços e pernas, mas isso parecia não interferir em sua mobilidade. Lançando um golpe de espada, Horan deu um passo adiante. Teve a impressão de ouvir um leve farfalhar, e então o trovão ecoou em seus ouvidos e a terra girou à sua volta, e tudo escureceu. Voltou a si com a cabeça latejando. Acima, viu o céu, agora claro com a luz do sol nascente, e a superfície inferior escura da projeção de rocha. Gemendo de dor Warren Season 2. Estava caído na base da muralha externa da cidade, ao lado dos fragmentos ensanguentados da pedra de uma catapulta. Seu escudo havia desaparecido, e seu martelo também, algo que o preocupou ainda que de maneira um tanto confusa. Tentando recuperar o rumo e o domínio sobre si, um grupo de 5 soldados correu para ele, e um dos homens o golpeou no peito com uma lança. A ponta da arma o empurrou de costas contra o muro, mas não penetrou sua pele. Agarrem-no! Gritaram os soldados, e Horan sentiu mãos lhe segurarem os braços e as pernas. Ele se debateu tentando se soltar, mas ainda estava fraco e desorientado, e havia soldados demais para dominar. Os soldados o deixaram cair, e Horan viu uma mulher de cabelos escuros girando entre eles, golpeando com a espada com a facilidade prática de uma guerreira experiente. Em segundos, ela havia matado 5 homens, embora um deles conseguisse infligir-lhe um corte superficial na coxa esquerda. Depois, ela lhe ofereceu a mão. Martelo forte. Ao segurar seu antebraço, observou que seu pulso, onde a proteção para o braço não cobria, era cheio de cicatrizes, como se tivesse sido queimada ou chicoteada quase até o osso. Atrás da mulher, havia uma garota adolescente vestida com uma coleção desencontrada de peças de armadura, e também um garoto que parecia 1 ou 2 anos mais moço que a garota. Quem é você? Perguntou, levantando-se. O rosto da mulher era notável e atraente, largo, de feições fortes, com a aparência bronzeada, marcada pelo sol e o vento, o rosto de alguém que tinha passado a maior parte da vida ao ar livre. Uma desconhecida de passagem, respondeu. Dobrando os joelhos, ela pegou uma das lanças dos soldados e entregou a ele. Muito obrigado. Ela assentiu, saiu com seus jovens companheiros e desapareceu correndo em meio aos prédios, seguindo mais para o interior da cidade. Horan ficou olhando para onde eles tinham ido por meio segundo, com perplexidade, então se sacudiu e saiu correndo de volta pela rua para se juntar ao seu batalhão.
Os guerreiros o receberam com gritos de espanto, e, encorajados, atacaram os soldados com renovado vigor. Ao ocupar-se o lugar ao lado dos outros homens de Carvajal, porém, Horan descobriu que a pedra que o havia acertado tinha matado Delvin. Seu pesar rapidamente se transformou em raiva, e ele lutou com ainda mais ferocidade, determinado a ajudar a encerrar a batalha o mais rápido possível.